Olá pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast DNA de Violeiro. Meu nome é Almir Pessoa e é um prazer receber você por aqui. O podcast DNA de Violeiro vai explorar os caminhos de ser violeiro, não só as questões técnicas, mas também de repertório, modo de vida, dicas, curiosidades e muito mais coisas que forem surgindo pelo caminho. Eu conheci o nosso convidado de hoje no King's College, na cidade de Londres, Inglaterra. Que a viola caipira já desbravou as fronteiras do mundo afora, isso não é novidade para ninguém. Mas agora eu pergunto para o João Araújo. João, precisa ser mineiro para ser violeiro? Uai, precisar ser mineiro não precisa não, mas se puder ser é melhor também, né? Então, rapaz, Minas tem essa coincidência boa, né, de grandes violeiros de destaque nacional e internacional, né? Tinha um Carreiro nascido no norte de Minas Gerais, o seu Renato Andrade também aqui de Minas, Pena Branca também daqui, enfim. Hoje em dia Ivan Vilela, Roberto Correia, né? Brás da Viola. Nossa, a lista de violeiros mineiros é muito grande, de pessoas de destaque, né? E Minas tem essa felicidade. Eu não sei, cara, assim, não sei se é por falar uai, porque goiano também fala uai, né? Então, mas a gente tem essa felicidade, né? Minas é um grande celeiro, nós tivemos até a oportunidade de explorar, entre aspas, isso um pouco, na nossa proposição em 2017, né, 2015, depois de 2017, na nossa proposição pela viola a patrimônio imaterial aqui de Minas, que foi consolidada. Minas Gerais é o primeiro estado, né, espero que seja o primeiro, a reconhecer a viola como patrimônio imaterial de Minas Gerais, graças à atuação desses violeiros. Eu falei, é ruim fazer lista, né, tem tantos e tantos outros aí, tão importantes para a viola do Brasil, que são de Minas. Então, assim, é uma grande honra, né, empunhar a viola nesse estado aqui. E o estado, né, como eu já disse, que reconhece a viola como seu patrimônio. E a gente tinha aquele sonho, né, Almir, de conseguir que o Brasil todo reconhecesse a viola como patrimônio material também, para poder viabilizar muitas coisas, enfim, né. A gente espera que um dia a classe possa reconhecer isso daí, né? Visualizar isso daí como um caminho para crescimento ainda maior da viola, né? Mas assim, respondendo o que você perguntou, não precisa ser mineiro não. Se puder ser mineiro é até bom, né? Minas tem esses temperos, mas tem violeiro bom por muitos lugares no Brasil que muita gente nem sabe. Tem gente muito boa. O Brasil é um celeiro de grandes violeiros. João, muito bem. Você falou que o Brasil é um celeiro de grandes violeiros, mas o que é ser um violeiro? Ele precisa ter nascido na roça, ele precisa de entender, conhecer o repertório, né, de música caipira, o que é? Já sobre ser violeiro, Almir, eu acho que não existe uma fórmula, né? Veja bem, aqui no Brasil nós chamamos de violeiro aquela pessoa que toca viola, né? Em Portugal, o violeiro é aquele que fabrica viola, como se fosse aqui o padeiro é quem faz pão, né? Lá o violeiro é o que fabrica viola. Mas assim, eu não acredito que haja uma fórmula, até com todo respeito a várias pessoas que acham que ser violeiro é ser caipira. Eu respeito, mas eu discordo, né? Eu acredito que a viola seja um instrumento musical e que a viola está a serviço da música, né? Ela não está a serviço da cultura caipira ou de qualquer outra cultura só, até porque tem viola na cultura nordestina, na cultura gaúcha, né? A gente tem descoberto aí pelas pesquisas que há violas em vários locais do Brasil e várias delas, inclusive, já estavam aqui antes da caipira existir, né? Antes do modelo caipira ser criado. Mas, então eu não acho que haja fórmula não. Assim, na minha maneira de ver, a maneira como eu penso é que se a pessoa gosta da viola e se ela ama a viola e ama a música, para mim é irmão violeiro. Eu até não me denomino como violeiro, né? Eu me denomino como músico, produtor e gestor cultural, né? Porque eu acho que a música vai além da viola, né? A viola é um instrumento musical, mas a música é alguma coisa bem superior a isso, não é só viola, né? Mas a viola está inserida no contexto musical. E para mim, para que eu considere como irmão e tente amar da melhor maneira que eu puder, aquele que ama a viola, ele
coincide comigo. Eu também amo a viola, né? Amo a música, e dentro da música a minha preferência, assim, a minha maior paixão é pelo instrumento viola, até porque é um instrumento que ainda pode nos dar, eu acredito, muito mais do que já nos dá. Então, se a pessoa ama viola, para mim é violeiro, e tem o meu amor também. Também não adianta eu querer amar a viola e não amar as outras pessoas que também amam, né? Então, para mim, ser violeiro é isso, é amar a viola, né? Às vezes a pessoa nem toca ainda, mas um dia vai tocar. Então, no fundo, ela já tem uma alma violeira, porque para mim o principal é ter amor, né, por esse instrumento. Amor mesmo, que o amor, com o tempo, o amor acaba ensinando a gente, né, tudo que a gente precisa de saber. João Araújo, você tem um viés empreendedor, entende de leis de incentivo, produz, leva a viola às esferas políticas, enfim, circula a arte. Então eu quero saber de você, qual a importância do artista entender de economia criativa e saber gerir a própria carreira? Almir, eu acho que não só no mundo da viola, mas no mundo da música contemporânea, e eu vou arriscar dizer que no mundo inteiro, essa nova visão de ser empreendedor é muito importante, porque cada vez menos tem grandes gravadoras, como acontecia algumas décadas atrás, né, que investem assim, que o artista pode ser só artista e a gravadora estar por trás, cuidando de tudo na carreira dele, né? Então, cada vez mais na música, isso inclui a viola, a gente tem que correr atrás mesmo, porque não tem mais, né, quem corra por nós. Então, é importantíssimo, né? No meu caso, eu sempre gostei muito de leitura desde pequeno. Depois, eu trabalhei 15 anos numa instituição bancária, então são experiências que a gente traz, né? Sempre achei importante saber, pelo menos um pouco, falar inglês e espanhol, né? Pensando em termos assim de mundo, enquanto arte, a minha arte pode ser entendida em qualquer lugar do mundo. Então eu sempre me preparei, eu sempre gostei, na verdade, de estudar. Estudar nunca me trouxe nada de ruim, nunca foi supérfluo, né? Estudar sempre me ajudou. Então, o que eu tive foi que aprender mais algumas coisas do mundo empresarial, e aprender sempre, né? É o que eu digo, né? A gente está sempre sendo aprendiz. E essas coisas são fundamentais na carreira, porque você tem condição, no meu caso hoje na minha empresa, quando eu presto um serviço para terceiros, eu tenho condição de produzir, né, eventos, danças, teatro, o que for, mas com o olhar de artista também, que eu nunca deixarei de ser, né? Eu sou um artista que sou produtor ao mesmo tempo. Então isso também é muito bom, é você aprender as coisas de contabilidade, administrativas, enfim, trâmites legais, né, leis de incentivo, essas coisas todas, que são relativamente chatas, né, se comparadas à atividade musical artística, por assim dizer, mas são importantes, são conhecimentos úteis. Isso só agrega a qualquer atividade que você for fazer. Se você puder agregar outros conhecimentos, essa soma, a soma de conhecimentos, de entender de alguns assuntos, ela nunca é demais. Ela sempre ajuda de alguma forma. Então, o músico hoje em dia ele tem que saber gerir, tentar aprender a gerir a própria carreira, porque hoje é fundamental. E também é muito bom, porque as carreiras vão ser muito bem geridas por esses artistas e empreendedores. João, tem um monte de violeiros e violeiras nos ouvindo, querem ter uma carreira, viver de sua arte. Dê uma dica para nós, compartilhe um ensinamento, uma reza, sei lá, meu parceiro. Ajude-nos, por favor. Então, meu irmão, a dica que eu tenho para dar, eu não sei nem se você vai querer utilizar, porque ela é um tanto controversa. Primeiro, porque é uma coisa que eu não consigo fazer. Então, é tipo assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Eu não consigo fazer, mas a melhor dica que eu posso dar é o que eu vejo a grande maioria dos violeiros fazendo. Sobretudo na viola, a melhor dica que eu posso dar para quem quer ter sucesso e vencer na carreira é não entrar em controvérsias, entendeu? A viola é muito dominada pelo meio caipira e, além de ser um mercado, né, relativamente grande, então se você tiver shows, CDs, CD não existe mais, né? Se tiver show para vender, se quiser dar aula de viola, você não pode ir contra o mercado caipira, porque ele domina, né, no meio da viola. Tem muito mais gente que se dedica exclusivamente à cultura caipira. Então não é bom ir contra esses caras que, além desse domínio econômico, né,
existe um domínio, vamos dizer assim, estrutural. Essas pessoas defendem essa cultura caipira com unhas e dentes, né? Então, com todo respeito às pessoas que colocam a cultura caipira acima da música, mas eu não concordo, eu não dou conta de fazer, eu não tenho estômago para fazer isso. Então, a dica que eu posso dar para as pessoas é: não façam o que eu faço, né? Fiquem calados, não entrem em controvérsia, faça o seu, não se preocupe muito com a coletividade, né? Você vai ver pessoas tentando lutar por uma união de classe, tentando lutar por melhoras na viola, você fica caladinho, não faça nada, faça de conta que não está ouvindo, siga fazendo o seu, não contrarie o pessoal da cultura caipira e você vai conseguir muita coisa dentro da viola, né, e vai ser feliz. Então, assim, eu não sei se serve, né, e tal, não tem mágoa, não tem nada, isso é uma análise do que eu vejo há mais de 15 anos que eu estudo profundamente a viola no Brasil e conheço muita gente que toca viola e que se dedica à viola no Brasil, que eu vejo as pessoas fazendo. Repito, não é o que eu faço, eu não tenho condição para isso, eu prefiro passar fome do que ter que fazer isso, porque eu não tenho estômago para isso. Mas quem tiver estômago, né, quem ficar em paz fazendo dessa forma, a melhor coisa a fazer é não ir contra a cultura caipira, que você vai conseguir um espaço legal, tem um mercado legal aí para a viola no Brasil, para quem faz isso, né? Eu, como a música nunca vai me abandonar, eu prefiro fazer outra coisa do que ter que eu prefiro fazer outra coisa do que me render a essa história, né? Mas se as pessoas conseguirem fazer isso, como muita gente consegue, como a maioria consegue, é um caminho, é uma dica que eu dou. Seja persistente, faça o seu, não se preocupe com a coletividade, não vá contra a cultura caipira, você vai conseguir, com o passar do tempo, vai conseguir um lugar ao sol no mundo da viola no Brasil. Meu amigo, muito obrigado pela sua presença, mesmo que não física, né, por conta desses tempos malucos de pandemia pelo qual estamos passando, mas a sua participação elucidou muitos pontos e me deixou muito feliz. Seja sempre bem-vindo ao podcast DNA de Violeiro e quando pudermos nos encontrar fisicamente, seja bem-vindo a Goiânia, seja bem-vindo ao IVAP, às nossas rodas de viola e fica aqui um abraço enorme para você. Meu amigo, eu que te agradeço muito pela honra do convite. Espero poder ter ajudado em alguma coisa aí, com um pouquinho que a gente sabe, né? Te parabenizo aí pela iniciativa, pelas ações que você sempre faz. Vida longa ao DNA de Violeiro, que possam vir essas e outras mais ações aí, e que você faz sempre tão bacana. Você está de parabéns. Um grande abraço ao povo de Goiás e a todo o povo da viola do Brasil aí. Um prazer. Muito bem, senhoras e senhores. Então é a hora de nós ouvirmos o som de João Araújo com essa música maravilhosa chamada Ingênuo Arrebate. Quero assim mostrar o meu coração que bate torto e fora, lutou quando atingido em cheio por sopros de silêncio e som. Quando cordas me enlaçam rumo ao infinito, então de volta ao chão. Quando a música arrebata um ser de tantas faltas, como lava um rio com suas águas levadeiras. Quando o peso de uma vida já não faz sentido e o vento é o que te embala. Quando o tempo
faz que pare a gente, não se importa se ele quer voltar, quer morar no azul do céu. Quando cordas me enlaçam rumo ao infinito, então de volta ao chão. Quando a música arrebata um ser de tantas faltas, como lava um rio em suas águas levadeiras. Quando o peso de uma vida já não faz sentido e o vento é o que te invade,